Bem-vindo, bem-vinda a mais um café com o executor. Pega o seu cafezinho, vem fazer parte aqui com a gente desse movimento. Também papel e caneta, né? Então, estou aqui com a minha pranchetinha aqui, eu gosto muito dela. Papel e caneta, porque hoje a gente vai falar de hábitos. Essa semana inteira a série é sobre hábitos que matam a sua execução. E o primeiro hábito que eu vou falar aqui é algo que é bem comum, principalmente nas pequenas e médias empresas, que é apagar incêndio vicia. Apagar incêndio vicia. E pode estar matando o crescimento da sua empresa. Se você está vivendo apagando incêndio, alguma coisa está errado. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: você lidera a sua empresa ou você apenas reage aos problemas que a sua empresa traz para você ou os seus funcionários trazem para você? Se você está num segundo plano, onde que você está esperando, né, você está reagindo aos problemas, você tem alguns desafios que eu vou falar aqui agora. Quando você reage ao problema, você perde tempo, porque as pessoas vão chegar até você com perguntas, vão chegar com você com como que eu resolvo, como que eu faço, como. Eles vão perguntar para você o como diria o Pablo Marçal, o como. Isso vai comer o seu tempo, vai comer a sua energia, porque você vai ter que pensar na execução, como vai ser executado, vai levar o seu lucro, porque o tempo que você podia estar investindo, trazer novos clientes e melhorar a entrega, melhorar a performance, melhorar a equipe em si, né? Melhorar o produto, você está investindo em resolver problemas. Destrói a sua previsibilidade, porque quando você está apagando incêndio, não é algo que estava previsto, ninguém prevê o incêndio, você prevê ações que vão evitar o incêndio. Né? Eu, como engenheiro de segurança, principalmente, tenho que falar isso para você. Né? Aqui a gente está como executor, né? Aqui com um livro, aqui execução comercial na prática, o vendedor vencedor. Então aqui eu estou como executor. Mas a minha formação, na minha formação acadêmica, eu sou engenheiro químico de formação e pós-graduado em saúde e segurança do trabalho, uma das pós, a outra gestão de negócios. Então, quando você está falando de previsibilidade em saúde e segurança, você vai prever o que pode acontecer para evitar que o incêndio aconteça. Então, você vai colocar extintor, você vai ter mangueira de incêndio, você vai ter o auto de vistoria de corpo de bombeiro, você vai ter uma série de ações que você toma para evitar que o incêndio aconteça. Se você vive apagando incêndio na sua empresa, você não tem essa previsibilidade. E lógico, se não tem previsibilidade, você perde em crescimento. Então são 5 problemas que você tem: tempo, energia, lucro, previsibilidade e crescimento. Tudo isso porque você está apagando incêndio. E isso acontece porque muitos empresários confundem movimento está em movimento, com progresso, né? Primeiro vem a ordem, depois o progresso, como está na nossa bandeira. E primeiro você tem que definir uma meta para entender que vai ter um progresso. Se você não define a meta, você não tem progresso. Por isso nossa metodologia, ela começa com metas, né? Metas, indicadores, processo, execução e análise. MIPER. E lógico, primeiro de todos, compromisso. Você tem que estar comprometido em resolver isso, senão isso não vai acontecer. Então, como o movimento é algo que ocupa muito a gente, dá a entender que você está trabalhando, que você está crescendo, e você não está. Você está resolvendo urgência. Urgência, tá? Urgência é algo que era para ter tinha um tempo e um horário para ser feito, não foi feito naquele tempo, naquele horário, e aí você transformou o que era algo importante em algo urgente, tá? Então, se você está resolvendo urgência, é porque você deixou coisas importantes passarem do tempo. Uma coisa que é importante, passou do tempo, ela vira algo urgente. Tá? E aí você fica respondendo mensagem, cobrando resultado. Não se cobra resultado, se cobra execução. O resultado é consequência da execução.
Se você está cobrando o resultado, cobrando a equipe, você está cobrando errado. E você fica correndo atrás dos problemas. Eu digo que a gente corre de problemas, não corre atrás de problemas. Por quê? Porque a gente precisa resolver esses problemas e eliminar de uma vez por todas o gargalo desses problemas. Então, se você não elimina, ele vai voltar a acontecer. E se ele volta a acontecer, o responsável é você, porque você é o capitão, você é quem dá a direção. E se você está permitindo que esses problemas aconteçam de maneira rotineira e constante na sua empresa, você é o responsável. E também o lado bom de você ser responsável é que você pode resolver isso, eliminar e fazer da maneira correta. Mas o principal problema continua em que você está executando. Você está executando algo que vai fazer a sua empresa crescer ou você está executando algo que está te deixando ocupado? Essa é a primeira coisa. Então, eu sugiro que você pegue aí um papel, divida uma folha aqui ao meio, tá? Vou pegar uma folhinha aqui, uma folha ao meio, e você vai pegar essa folha, vou pegar aqui junto com você, você vai pegar só uma folha branca assim, ó, como essa, vai dividir ao meio, e você vai colocar de um lado aqui, ó, urgência e o que era importante. Urgência e importante. Então, você vai ter dois lados da folha, um lado urgência, outro lado importante, e você vai marcar o que você está fazendo no dia. Se ao final do dia você ter feito coisas, teve um resultado de ter feito coisas muito mais urgentes do que importantes, você está com um problema e você precisa resolver o problema, tá ok? E a verdade é que apagar incêndio, muitas vezes o empresário gosta disso, porque gera uma falsa sensação que você está sendo produtivo, né? Você se sente necessário para a empresa. Então você se sente recompensado, se sente que trabalhou bastante, mas no final do dia você vê que não construiu nada. Tudo que você imaginou ficou pelo caminho porque você estava apagando incêndio, fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Você deixou isso de lado. Tá, você já entendeu que existem 5 pontos negativos de quando você vive apagando incêndio. Vanderlei, mas o que eu ganho quando eu evito de apagar incêndio e faço como o que executa, o que o método pede, né? O MIPEA pede, e vou fazendo as coisas de maneira correta? Primeiro é que você planeja, né? O planejamento, gente, ele não é feito para ser infalível. Ele é feito para prever algumas coisas que podem acontecer. Então, se você consegue prever algo que pode acontecer, tem a tendência de acontecer, você consegue reagir antes. E aí você não reage, você age. Você não reage. Você vai agir para que aquilo não aconteça. Se você está reagindo é porque já aconteceu. Okay? O planejamento permite que você tenha a consciência de que aquilo pode acontecer, te traz para a realidade e você age para evitar que aconteça. Você vai ter mais controle, porque o controle é importante no dia a dia para você entender o que você está fazendo, se aquilo está sendo produtivo, fazendo a sua empresa crescer, ou se simplesmente ele está ocupando o seu tempo, se ele simplesmente está ali roubando a sua energia. Outra coisa, você consegue criar indicadores. Indicadores é o que mapeia que você está no caminho certo, é o que indica que você está no caminho certo. Você, quando faz o planejamento, além de controles e indicadores, você define prioridades. O que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois. Você vai ter uma ordem de prioridades. Isso é importantíssimo para você fazer a sua empresa crescer e parar de apagar incêndios. E o mais importante, você vai ter um crescimento previsível. Você vai ter previsibilidade do que vai acontecer com a sua empresa quando você tem para de apagar incêndios e tem um planejamento, ok? E aí, vamos aí ao nosso momento do sininho aqui, ó. Nosso momento de você vai se tornar um executor ainda hoje. Hoje, segunda-feira, 22 de junho, você se torna um executor e você vai poder voltar depois aqui e bater o sininho, colocar o emoji do sininho dizendo que você executou a missão do dia. Você vai anotar esses incêndios que eu falei aqui, ó. Lembra da folhinha?
De um lado, você vai anotar o que é importante, do outro lado, os incêndios que aconteceu. Você vai anotar isso hoje e durante a semana. Você anotando hoje, você já pode vir aqui bater o sino, mas você vai fazer isso durante a semana inteira. Então, você vai ter um papel desse de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta. No final da sexta-feira, você vai pegar esses 5 papéis que você anotou. Papel mesmo, papel e caneta. Não inventa moda, hein? Não inventa moda. Não vem, eu vou colocar no tablet para fazer uma planilha no Excel. Não inventa moda. Não inventa moda. Faz o que dá certo, faz o simples. Arroz e feijão bem feito. Só. Anota os incêndios que aconteceu, que foi importante, e você vai anotar os problemas que apareceram com maior frequência. Qual problema apareceu de 3 vezes ou mais, com maior frequência? Se ele está aparecendo como um incêndio frequentemente, ele deixou de ser incêndio. Ele é um processo. É um processo que está sendo deixado de lado e está acontecendo de que esse processo gera uma falha. E essa falha é recorrente. Então, se é uma falha recorrente, você não vai atacar a falha, você vai atacar a causa raiz. Você não vai atacar o sintoma, você vai atacar a causa raiz, certo? Então, por exemplo, você tem dor de cabeça. Né? Vou dar um exemplo aqui. Dor de cabeça na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Dor de cabeça todos os dias não é comum. Tem algo que você está fazendo que está errado. Pode ser a sua alimentação, falta de exercício, pode ser preocupação. Algo acontece que o sintoma que gera, que aparece, é a dor de cabeça. Mas a dor de cabeça não é o problema, ela é o sintoma. Então, eu vou trazer aqui para o nosso mundo. Eu não bati a meta da semana. Se você não bateu a meta da semana, provavelmente você não bateu a meta dos dias. Se você não bateu a meta dos dias, provavelmente você não bateu a quantidade de volume de pessoas interessadas em conversar com você. Se você não tem nenhum volume de pessoas interessadas, como você vai bater a meta? Não tem como. Se você não sabe nem qual é o valor, qual é o volume de pessoas que você precisa, como que você vai bater a meta? O problema é outro. Então, você vai entender qual é a causa raiz. Você vai descendo, vai pegar esse problema. Qual é o problema? Isola. Apareceu mais de 3, 4 vezes. Não é mais um problema, ele é uma falha de processo. Nessa falha de processo, você isola essa falha de processo. Por exemplo, olha, a gente não está batendo a meta de vendas. Bom, por que a gente não bate a meta de vendas? Você vai fazer uma ferramenta da qualidade que a gente chama de 5 porquês. Por que a gente não bate a meta de vendas? A gente não bate a meta de vendas porque não teve volume. Por que a gente não teve volume? Porque a gente não sabe qual é o volume necessário. Por que a gente não sabe qual é o volume? Porque a gente não sabe qual é o nosso ticket médio. Por que a gente não sabe qual é o ticket médio? Porque a gente nunca calculou. Então a gente vai calcular o ticket médio, aí a gente saber, vai dividir o ticket médio pela meta, vai saber a quantidade de clientes que você precisa e sabendo a sua taxa de conversão, você vai saber a quantidade de interessados que você precisa para poder bater a sua meta de vendas. Simples assim. Tudo com número, tá? Então, quando a gente está falando para saber se é um erro de processo ou se você deixou de fazer coisas que eram importantes, você tem números, vai aparecer com uma certa frequência, 3, 4, 5 vezes nas semanas. Então, você tem números. Sem números, você só tem apenas uma opinião. Você não tem informação, você tem uma opinião, um bando de dados, não serve para nada. Você com os números, aí sim você vai medir e vai agir, você vai executar, você não vai reagir. Quem não tem números, reage. Quem tem números, age, executa. Ok? Então é assim que você vai fazer essa semana. Você vai pegar lá tudo que a gente falou aqui hoje, ter a primeira missão, anota aí. Café com Execução, primeira missão para você bater o sininho. A primeira missão você vai pegar uma folha em branco, caneta, não inventa moda, caneta, escreve aqui, importante, escreve aqui do outro lado, incêndio. Vai anotar todos os incêndios que apareceram de hoje, dia 22, até o final da semana, que é dia 25, sexta-feira, certo? 22, 23, 24, 25, 26, né? 22, segunda-feira, 23, terça, 24, quarta, 25, quinta, 26, sexta. Sexta, 5 horas da tarde, você vai sentar e vai ver o que apareceu com mais vezes, com mais frequência.
o que apareceu com mais frequência, você vai usar os 5 porquês. É uma ferramenta da qualidade que a gente usa para identificar a causa raiz daquele problema, da onde que aquilo está surgindo. Identificou a causa raiz, aí você vai executar um plano de ação. Plano de ação tem data, tem responsável, tem tarefa, tem horário, tem investimento, tudo que precisa, tem ferramentas, tudo que precisa para você executar o plano. Você vai deixar isso bem claro para executar na próxima semana e evitar que esses incêndios aconteçam, pelo menos esse primeiro incêndio que você mapeou, de uma vez por todas. Essa é a missão da semana. Essa é a missão da semana aqui. A gente vai falar essa semana inteira. Semana inteira a série é sobre a questão de hábitos que matam a sua execução. E o primeiro hábito que a gente falou hoje, segunda-feira, é apagar incêndios. Você não pode ficar apagando incêndio na sua empresa. Você não está aqui para apagar incêndio. Você está aqui para 2 motivos. Você que é dono de empresas, tem 2 funções da sua empresa. Uma delas, aumentar a lucratividade, aumentar o número de vendas, aumentar as chances de vendas, aumentar o dinheiro, o lucro na sua empresa, aumentar o caixa. É para isso que você está. A outra coisa é para reduzir despesas. Só tem essas 2 funções. Se você não está reduzindo despesa, se você não está aumentando o lucro, você está fazendo coisa errada, que não deveria fazer. Então para e faz a coisa certa. Agora, se você quer saber qual que é o gargalo invisível que está na sua empresa, atrapalhando e fazendo de você um bombeiro que vive apagando incêndio, você pode fazer o DECIDE. O que é o DECIDE? O DECIDE é um diagnóstico onde a gente senta em 40 minutos, a gente vai analisar esses 5 indicadores aqui. A gente começa com compromisso, né? O compromisso é você entrar e agendar o DECIDE, então você já é compromissado quando você faz essa parte. Depois disso, a gente vai analisar meta, a gente vai analisar indicadores, processo, execução e análise. Você vai ter uma nota, um score, um número. A gente vai ter um número. Com esse número, você vai descobrir o que está consumindo o seu tempo, o que está consumindo dinheiro e energia, produtividade, que está limitando os resultados da sua empresa. Se você não apaga o mesmo incêndio, se você apaga o mesmo incêndio toda semana, o problema não é mais o incêndio, o problema é a falta de execução, é a falta de mapeamento, beleza? Então, se você quer fazer o DECIDE, tá aqui abaixo, se você tá no YouTube, ou tá no link do Instagram, ou vendedorvencedor.com.br, você vai entrar lá, fazer a sua aquisição, agendar o diagnóstico com a gente, são 40 minutos, onde a gente vai sentar, é individual, é personalizado, a gente só faz um por CNPJ, tá bom? Então a gente não faz mais de uma vez, a gente faz uma única vez o DECIDE para dar oportunidade para mais pessoas fazerem, e aí você vai ter clareza do que precisa ser feito para evitar de apagar incêndios na sua empresa. Amanhã a gente vai falar sobre um assunto também, um outro hábito que mata a sua execução. Então, o hábito de amanhã, a gente vai falar que dos achismos. Tem coisas que o empresário acha que, e quem acha não tem a mínima noção do que está fazendo. Né? Quem procura, acha. Quem acha, não acha nada. Você precisa ter orientação, números. Você precisa ter uma opinião. Não pode ter achismo. Se você está no achismo na sua empresa, você está numa situação de risco. Amanhã a gente vai falar que achismo não bate meta. Eu espero você amanhã no nosso Café com Executor e com Execução. Café com Execução. Você, executor, vai estar presente com a gente. Te espero amanhã e ao vivo aqui no nosso canal. Um abraço e até mais.